esteja bem. Esse primeiro recado é só para deixar claro para todos e todas que estão nos assistindo que as aulas aqui presentes são dos nossos cursos do IFMG Campus Avançado Pinuí. Qualquer uso indevido da imagem pode ser alvo de questionamento judicial. Então, dessa forma, assista, não tem problema algum em assistir, em aprender e compartilhar o conhecimento. Mas nada de utilização das imagens sem autorização prévia dos responsáveis, seja o professor, seja o Instituto Federal de Minas Gerais, Campus Avançado Pinuí. Beleza? A gente se vê ao longo desse curso e espero que seja proveitoso para todo mundo. Salve, salve, galera! Agora a gente para a segunda aula de fotossíntese, vamos falar de fase clara e fase escura, ok? Então tem que ter muita atenção nessa aula, que essa aula que demanda muita atenção, então concentra, para o que está fazendo, se precisar anota para ter atenção no que está rolando, certinho? Então vamos lá. Então, a etapa 1 são as reações fotossintetizantes e transferência de elétrons. Então agora vamos entender como é que acontece, né, a transferência de elétrons. Isso aqui a gente já viu, né? Que a energia do fóton é absorvida pela maquinaria fotossintética do cloroplasto e transforma em energia química. Então, o que que a fotossíntese faz nessa primeira fase? Ela pega a energia do fóton, que é a energia luminosa, e transforma em energia química, né, para poder ser utilizado na fase escura, no ciclo de Calvin. Então, aqui as clorofilas, né? Nós temos aqui o magnésio como fator importante, já vimos aqui os comprimentos de onda que eles preferem, mas aqui, por que as plantas são verdes, né? Todas, né? Exceto de 500 a 600 nanômetros, então, que é o comprimento do verde, são absorvidos pela folha. As folhas são absorvidos pela folha. O verde, então, é refletido pela folha. Isso aqui é física, né? O verde, então, é absorvido pelo pigmento do olho e o nosso cérebro percebe o verde. Então, todas, com exceção de 500 a 600 nanômetros, você tem os fótons energéticos sendo absorvidos pela folha. E aí, a luz verde é refletida pela folha. E por isso, né, com a absorção do verde pelos pigmentos do nosso olho, é por isso que a gente percebe a cor verde, né? Então, é por isso que as plantas são verdes para a gente. É uma questão física importante para a gente conhecer. Bom, a gente tem também os carotenoides, né, que são os beta-carotenos e as xantofilas. No caso da xantofila, ela é similar à clorofila, só que ela tem uma maior particularidade no próximo ao vermelho, né? Ao invés de ser o verde, o azul é próximo ao vermelho. Então, eles acabam tendo uma coloração vermelha, alaranjada, que são folhas que têm essa coloração graças à presença desses carotenoides, em especial do beta-caroteno, né? Isso aqui também é importante a gente lembrar. Agora vamos começar a brincadeira mesmo. Então, vamos lá. As clorofilas, os carotenoides, os pigmentos, os fotorreceptores. O pigmento, então, ele é excitado por um fóton e um elétron move de um orbital molecular para o outro, na mais alta energia, tentando voltar para o estado original. Então, veio aqui, o pigmento foi excitado por um fóton, um elétron saiu aqui e foi para um orbital vizinho. Então, ele está saindo daqui, está indo para algum lugar. Quando ele sai desse algum lugar, ele está buscando voltar ao seu estado original. E tem 3 maneiras dele voltar ao estado original. Primeiro, calorofluorescência. Segundo, transferência de energia para um pigmento vizinho, que é energia ressonante. O terceiro, que é a transferência de elétrons de alta energia para uma molécula próxima, que é o aceptor de elétrons. Então a gente consegue perceber isso aqui acontecendo. E é por conta dessa característica que a gente vai ter o acontecimento, então, dessa transferência de elétrons. E onde que está acontecendo isso? A gente tem o complexo de antena e o centro de reação. O complexo antena a gente já viu, né? O complexo com uma membrana que vai ligar centenas de moléculas de clorofila a pigmentos acessórios, que são os carotenoides, e vai orientar a membrana do tilacoide. Então, o complexo antena é que faz a transferência de energia ressonante de um pigmento para o outro até chegar no centro de reação. Então, vai saindo aquele elétron, vai saindo então de complexo antena para complexo antena até chegar no centro de reação. E o centro de reação é um par especial de moléculas de clorofila que vai transferir os elétrons excitados para uma cadeia vizinha de aceptores de elétrons. Então a gente tem muita clorofila, muito pigmento acessório, mas um único centro de reação.
Então a gente vai ter isso acontecendo. Quando a gente tiver a imagem, vai facilitar para a gente compreender o que está rolando, tá? Então a gente tem aqui os complexos antena, né? Complexo antena aqui na proteína. Então aqui tem a luz, os fótons pulando de um em um até chegar no centro de reação, né? Então a gente tem essas moléculas aqui do complexo antena que vão absorver a energia da luz, transferindo as moléculas até o centro de reação. E aqui, né, a reação fotoquímica que vai converter a energia do fóton, separando então os elétrons que são necessários. Então a gente tem aqui ó, o pulo desses elétrons até chegar ao centro de reação. É isso que está acontecendo dentro do fotossistema, certinho? Então agora a gente entendeu o que está acontecendo no fotossistema. A gente percebeu que chega o elétron chega no complexo antena, chega a energia e sai pulando até chegar no centro, até buscar chegar no centro de reação. Esse fotossistema nos eucariontes tem o fotossistema 2, que é a P680, e o fotossistema 1, que é a P700. O fotossistema 2 fornece elétrons para a cadeia transportadora de elétrons, então é daqui que saem os elétrons. Ele remove os elétrons da água. Então é aqui no fotossistema 2 que a gente tem a fotólise da água que nós vimos na aula anterior, que é o óxido redução ativada pela luz. Então aqui você vai ter a água fornecendo esses elétrons, né? E por consequência, ela vai ter a liberação do oxigênio. Então aqui, remover esses elétrons da água, repõe os elétrons perdidos no centro de reação. Então o fotossistema 2 é o responsável por fornecer elétron para a cadeia transportadora de elétrons, removendo então os elétrons da água. Então aqui que a gente vai ter a liberação, né, do oxigênio. E a gente tem o fotossistema 1, que é a P700. O fotossistema 1, que é a P700, vai fornecer elétron excitado para redução do NADP. Então o NADP vai se juntar a esses H para poder formar o NADPH, para poder mandar lá para as reações de escuro. Então, de onde que ele recebe esses elétrons? Vem do fotossistema 2, que então aqui você tem o aceptor final, que vai repor os elétrons perdidos no centro de reação. Então você tem o fotossistema 2 e o fotossistema 1. Vamos ver como funciona. Então a gente tem aqui a luz chegou no fotossistema 2, tem a reação aqui dentro e chega a água. Chegou a água, então aqui ó, o fotossistema começa a pular elétron, então ele manda elétron para o vizinho. No que está mandando para o vizinho, ele precisa repor o elétron perdido. De onde que ele vai repor? Da molécula de água. Então, repousa aqui os elétrons da molécula de água para ele voltar ao normal. Lembrando que o que chegou ele mandou embora para o colega vizinho. Isso vai acontecendo. Então, aqui na P680, que é o fotossistema 2, chega então essa luz, tem então a liberação de elétrons e tem liberação de quê? Do oxigênio. É na P680 que tem a liberação do oxigênio, que vai vir embora, que é fundamental para a nossa respiração. E aí, por consequência, para pegar esses elétrons, tem a liberação de 4 hidrogênios. Então, você tem aqui esse ciclo Q, com a liberação desses elétrons. Esses elétrons, então, são liberados, a gente tem hidrogênio saindo, esses elétrons vêm pulando até chegar na P700. No que chega na P700, esses elétrons, então, de novo, está chegando luz, eles precisam chegar em algum lugar. O que vai acontecer? Chegou aqui esses elétrons, eles vão, então, ser utilizados para fornecer energia para o NADP se ligar ao H. Só quando o NADP se liga ao H, suspende, então, esse pula-pula de elétrons. Aí começa outra vez. Só que sobrou um monte de hidrogênio. O que aconteceu com esses hidrogênios aqui? Alguns que ficaram aqui se ligaram ao NADP, formando o NADPH. O NADPH vai ser utilizado na fase escura e alguns desses hidrogênios vão formar o quê? Nós já vimos lá na respiração, na fotofosforilação. O que acontece? Esses hidrogênios vão formar ATP, porque vai formar a energia necessária para juntar o ADP mais o piruvato. Então vai juntar ADP mais PI, formando então ATP. Então vamos lá. Repetindo todo o ciclo. Se você não está entendendo, a vantagem da videoaula é essa. Volta para o início, vai anotando, faz desenho para você entender. Isso aqui não é simples, mas precisa ser entendido porque isso cai. Chegou a luz toda alegre e satisfeita. Bateu no fotossistema 2 na P680. Liberou hidrogênio, libera elétron. O elétron começa a pular. Ela precisa voltar ao normal. De onde que ela vai pegar elétron? Da molécula de água.
Então a molécula de água fornece o elétron para ela sossegar, enquanto o elétron que chegou aqui da luz, ela já mandou para o colega do lado. Então chegou no que ela pegou os elétrons aqui da molécula de água, ela liberou hidrogênio, vai ficar um monte de hidrogênio aqui desse lado de fora, aqui entre o estroma e a membrana, e libera o oxigênio. Esse oxigênio não vai ser utilizado, vai embora pela planta, então sai pelo estômago. Isso aqui vai embora, que vai ser utilizado na respiração. Esses hidrogênios, então, estão aqui sobrando e vão ser utilizados já já. Então tá cheio de hidrogênio aqui em volta. Esses elétrons saem pulando até chegar na P700. Chegou na P700, esses elétrons que estão pulando vão ser utilizados, portanto, para fornecer energia para a ligação do NADP com um pouco desses hidrogênios que estão sobrando. Formou o NADPH ou NADPH2, ou NADPH mais H. Esse NADPH vai ser utilizado na fase escura da reação. Então tem que ficar atento, porque isso aqui é muito importante, vai ser utilizado na próxima fase. E esse monte de elétron que sobrou, o que aconteceu com eles? Você tem ADP mais PI. Então eles giram a roda aqui de formação da ATP, juntando o ADP mais PI para poder liberar ATP. Então libera hidrogênio, libera ATP e a gente tem o NADPH. Então a fase clara é onde você produz o oxigênio, você tem a liberação de um monte de hidrogênio, você tem a formação do NADPH e você tem a formação do ATP. Beleza? Isso é muito importante. Como eu disse, se não entendeu, para, volta, visualiza, desenha, faz esquema, escreve. O importante é você entender o que está rolando. Então, o que aconteceu? É a síntese da ATP luz dirigida. Então, a gente tem a transferência dos elétrons pelas proteínas no esquema Z. Nós vamos mostrar o esquema Z já já, mas é aquilo que vocês já viram. Dirigindo a geração de um gradiente de próton pela membrana do tilacoide. Esses prótons são bombeados no número do tilacoide e fluem de volta, enquanto proporciona a síntese do ATP. Que prótons são esses? O H+. E a ATP sintase dos cloroplastos é semelhante à ATP sintase mitocondrial. Então, o que está acontecendo aqui com relação aos hidrogênios é muito similar ao que acontece dentro da mitocôndria que a gente já viu, que é aqueles elétrons pulando e gerando energia para o ADP mais P para formar ATP. Então, o que nós temos aqui acontecendo? Vamos lá, a gente tem aqui o estromo, fotossistema 2, tem o magnésio aqui que a gente já viu que ele é importante na fotossíntese. Chegou a luz, libera elétron, esse elétron sai, mas aí aqui precisa voltar ao normal. Como que vai voltar ao normal? Tirando elétron da cadeia da água. Então, libera o oxigênio, que vai sair pelo estômago, e libera hidrogênio. Então, aqui, chegou elétron, chegou hidrogênio, aqui você tem todo o fotossistema, vai pulando até chegar aqui no fotossistema 1, na P700. Chegou aqui, a gente tem NADP mais H, esses elétrons então vão fornecer energia para formar NADPH. E de onde que veio os hidrogênios? Esse monte de hidrogênio que está saindo aqui vem fazer então a junção de ADP mais PI formando ATP. O que a gente precisa entender? Precisa entender que daqui sai o oxigênio, precisa entender que daqui sai o ATP, precisa entender que daqui sai o NADPH mais H ou NADPH2. Então, esse NADPH e esse ATP vão ser utilizados na fase escura. E esse oxigênio vai embora, é o que a gente respira. É assim, galera, que acontece a liberação do oxigênio que a gente respira. Esse oxigênio vem da molécula de água. Muita atenção, não esqueça isso. Isso cai em prova, tem que saber. Beleza? Então, agora que a gente entendeu a fotofosforilação, né, vamos rever tudo que a gente viu para a gente entender o que é o complexo Z. O que é o esquema Z? Então, de novo, chegou foto, está na P680. Já vimos aqui, quebrou molécula de água, libera os 4 hidrogênios, libera oxigênio. Aqui no fotossistema 2, libera enzima. A enzima pula, vai aqui para o B6 complexo F, passa na plastocianina até chegar na P700. Então, o elétron sai pulando até chegar na P700. Aqui chega outro fóton. O que aconteceu? Mais elétron. Esse elétron aqui, que agora é o fotossistema 1, vai formar a energia necessária para juntar o NADP com o H, formando o NADPH. É importante a gente lembrar que aqui, desse monte de hidrogênio que está saindo da água, um pouco vai ser utilizado, a gente já viu aqui, para a junção no NADPH mais H. Mas uma parte vai ser utilizada para a formação do ATP. Por que chama esquema Z? Vê aqui que forma um Z. Aqui um Z, aqui um Z, aqui outro Z, então forma-se vários Zs. Então a gente tem no fotossistema 2 a reação da água,
A gente tem o B6 complexo F, que vai transportar esse elétron até a P700. Na P700 a gente tem o fotossistema 1, e aqui a gente tem o NADP juntando com o H através da ação de uma enzima chamada NADP redutase. É essa enzima chave que junta o NADP com o hidrogênio. Então agora a gente já tem condição de entender a reação que está acontecendo na reação de luz, na etapa fotoquímica da fotossíntese. Beleza? Então vamos lá. Então o que a gente tem é elétron. Bate no primeiro, sai para o segundo e vai rodando, rodando, rodando até formar ATP e formar o NADPH. Na verdade, o que a gente tem é elétron pulando de cadeia em cadeia. Muito similar ao que a gente viu lá na fotofosforilação oxidativa da respiração, né? Então tem que ter muita atenção para a gente entender. Primeiro, as reações de claro, para em seguida a gente passar para as reações de escuro. Tranquilão? Então vamos lá. Etapas então da fotossíntese. Agora a gente tem então a membrana tilacoide. Então a gente vê aqui a reação luminosa, né? Energia solar é capturada, armazenada em pequenas moléculas especializadas. É isso aqui que a gente já viu. E aí, energia de cadeia, aí vai para a fase escura. A fase 2 é a reação de fixação do carbono. A fase 1, como a gente já falou, acontece na membrana tilacoide, tem que saber, na membrana tilacoide. E a fase 2 acontece no estroma. Essas moléculas, então, são usadas no processo de fixação do carbono. Então, tem lá membrana tilacoide, tem lá o estroma. Aqui, reação de luz, aqui, reação de sombra. Tranquilo? Então, vamos lá. Então, agora que a gente já sabe o que está acontecendo, a gente tem que ficar atento porque nós vamos começar a estudar o ciclo de Calvin. Então, aqui a gente tem um resumo. A gente viu aqui as reações de luz, né, na membrana tilacoide, a gente viu que produz ATP e produz NADPH. Aqui no ciclo de Calvin, que acontece dentro do estroma, o ATP e o NADPH vão ser consumidos e vão devolver de volta o NADP para as reações de luz e o ADP mais P para poder formar ATP de novo. Muita atenção nessa cadeia aqui, gente. Essa cadeia, apesar dela estar em inglês, mas a essência da cadeia cai em exame, isso cai muito, tem que saber, tem que prestar atenção. Você tem que saber que das reações de luz vem o ATP e vem o NADPH, e das reações de escuro sai o NADP e o ADP mais PI, tá? Tem que saber isso daqui, não tem jeito. A água, então, ela atua aqui nas reações de luz liberando oxigênio, e aqui nas reações de escuro vem o gás carbônico para liberar os açúcares, né? Até a produção final da glicose, da frutose, etc. Outros tipos de açúcares que são produzidos dentro da molécula da folha, né? Dentro do esquema da fotossíntese. Tá beleza? Então vamos lá. Agora nós vamos falar com detalhes da etapa escura, ou reação de fixação do carbono, que é o ciclo de Calvin. Então nós já vimos as reações de claro, agora nós vamos ver as reações de escuro. Então, o que é que a gente tem? A gente tem a síntese da glicose a partir do gás carbônico. E as plantas, então, ela precisa da ribulose 1,5-bifosfato ou de fosfato. Então isso aqui é famoso, tem que saber, ela é muito importante. Precisa de gás carbônico, precisa da enzima rubisco, que é uma das enzimas mais importantes do planeta Terra, que vocês têm que saber quando fala da rubisco, tem que lembrar que é do ciclo de Calvin, tem que lembrar que está falando de reação de escuro da fotossíntese. Isso é muito importante para gerar energia. Energia, a gente já viu lá na respiração, é o quê? ATP. E aí vai usar também o NADPH proveniente da fase clara. Então, o que a planta precisa para fazer a síntese da glicose? Precisa da ribulose 1,5-fosfato, precisa de gás carbônico, precisa da enzima rubisco, precisa do ATP e do NADPH que vieram lá das reações de claro. É assim que vai acontecer a síntese da glicose, assim que vai acontecer o ciclo de Calvin. Beleza? Então vamos falar. Ribulose 1,5-bifosfato ou difosfato é a molécula de 5C aceptora de CO2 da atmosfera, ela aqui. Ela que recebe aqui a estrutura química e ela faz a fixação. Então ela vai ser, a ribulose 1,5-difosfato, ela vai ser aceptora do CO2. E como que ela fixa esse CO2? Através do uso de uma enzima chamada ribulose bifosfato carboxilase, que é a rubisco.
essa enzima rubisco é que vai fazer a ribulose 1,5-difosfato conseguir se ligar o 5C ao CO2. E pode acontecer até 3 moléculas de substrato por segundo. E aí pode representar também até mais de 50% das proteínas do cloroplasto, haja vista como ela é rica. Então é muito possível que essa proteína seja a proteína mais abundante do planeta. Tamanha quantidade que tem e tamanha sua função, haja vista sua importância para a manutenção da vida no planeta. Certo? E a rubisco? A rubisco pega aqui a ribulose 1,5-difosfato, pega o gás carbônico e transforma em 3-fosfoglicerato, né? E 3-fosfoglicerato, que nós vamos ver, já nós vamos ver na reação. Então, a carboxilação da ribulose, ela então gera um composto intermediário de 6 carbonos altamente estável, que dá origem a 2 moléculas de 3-fosfoglicerato. Então, aqui, ó, na hora que chegou, ligou esse carbono, essas 6 moléculas de carbono formam uma molécula tão instável que ela se divide em duas. Ela se divide em duas de 3, que são os 3-fosfoglicerato. Certinho? E como que isso se dá, então? Agora é o ciclo de Calvin. Agora que a porca torce o rabo, agora que a gente tem que saber. Então, lá na respiração aeróbia, nós vimos e falamos sobre o ciclo de Krebs. E agora a gente tem o ciclo de Calvin. Então, vamos pegar aqui do início. O início é aqui, ó. Tá lá, que é onde acontece a fixação do CO2, a fixação do gás carbônico. Tá lá a ribulose 1,5-difosfato, levando a vida dela, com 3 moléculas, e chegou mais 3 moléculas aqui de CO2, ó. Aqui é a reação balanceada. Formou 6 moléculas, formou 3-fosfoglicerato, que nós já vimos. Aí vai chegar o ATP. De onde que vem o ATP? Da fase clara. Por isso precisa dele. Chegou o ATP gerando energia aqui, ele vai sair em forma de ADP. Então vai formar 6 moléculas de um 3-bifosfoglicerato. Então é isso que vai ser formado com a chegada do ATP. O ATP fornece... vocês precisam saber essa reação, viu? Isso é cobrado. Então, chegam 6 ATP, esses 6 ATP saem em forma de 6 ADP e você tem 6 moléculas de um 3-bifosfoglicerato. Essas 6 moléculas de um 3-bifosfoglicerato, então, são atacadas por 6 NADPH. É o NADPH que veio da reação de Claro, bicho. Então, chega esse NADPH, ele chega, fornece energia, e aí sai como NADP mais PI. Isso aqui volta para a reação de Claro, exemplo do ADP. Então, aqui você tem a formação de 6 moléculas de gliceraldeído 3-fosfato. Aí aqui, ó, sai a molécula de gliceraldeído 3-fosfato, que aqui vai formar os açúcares. Sobram 5 moléculas de gliceraldeído 3-fosfato. Sai 2 PI. Para onde que vai esse PI? Esse PI vai lá para a reação de Claro e volta a ser a ribulose 5-fosfato. Chega mais ATP. ATP ataca aqui a cadeia, libera ADP. O que a gente tem? Volta a ser a ribulose 1,5-difosfato ou bifosfato, com 5 carbonos. Então a gente tem que ter muita atenção. Isso acontece, vou repetir mais uma vez para ficar claro para todo mundo. Tá aqui a ribulose 1,5-bifosfato. Se ligou nas 3 moléculas de CO2 que chegaram. Formou então 6 moléculas de 3-fosfoglicerato. 3-fosfoglicerato é atacado por 6 moléculas de ATP. Cada um ataca uma. Formou 6 moléculas de um 3-bifosfoglicerato. Chegou o NADPH e ataca então, trazendo hidrogênio aqui, saindo NADP mais PI. Formou o quê? 6 moléculas de gliceraldeído 3-fosfato. Liberou então uma molécula de gliceraldeído 3-fosfato. Voltou a ser, então, 5 moléculas de gliceraldeído 3-fosfato. Libera 2 PI. Se liberou 2 PI, volta a ser ribulose 5-fosfato. Então, ela estava com 3 carbonos, volta a ter 5. Volta a ter 5 carbonos. Vem mais energia e bate aqui. Vem mais ATP para ir embora como ADP. Transforma a ribulose 5-fosfato de novo em ribulose 1,5-bifosfato. Então, a gente tem a primeira fase, que é a fixação do gás carbônico, que é a transformação da ribulose 1,5-bifosfato em 3-fosfoglicerato. Depois a gente tem a redução, que é a transformação da 3-fosfoglicerato até gliceraldeído 3-fosfato, é a liberação do gliceraldeído 3-fosfato para formar os açúcares. E depois a gente tem a regeneração da rubisco, que é a transformação do gliceraldeído 3-fosfato até voltar a ser ribulose 1,5-bifosfato.
Tem que saber esse ciclo? Tem que saber esse ciclo. Isso vai cair na prova? Isso vai cair na prova. Você precisa saber e tem que colocar de maneira detalhada. Isso é muito importante. É muito importante. Tranquilo? Então vamos lá. Então agora que eu já falei 2 vezes, se você ainda assim tiver dúvida, pausa o vídeo, volta, anota tudo direitinho para você entender o que está acontecendo no ciclo de Calvin. Tranquilo? Então vamos firme. Então a gente tem o gliceraldeído 3-fosfato, a glicólise é a fonte de energia, e a gente tem aqui a conversão em frutose 6-fosfato, glicose 1-fosfato, que é a inversão das reações de glicólise. Então ela vai se transformar, né, o gliceraldeído 3-fosfato, então ele vai se transformar em sacarose, que é a principal forma de transporte de carbono das folhas para o tecido da planta, que é o açúcar das plantas, vai se transformar em celulose, que é a parede celular de polissacarídeos, que a gente vai estudar com mais calma no 2º ano, e também vai se transformar em amido, que é um polímero de tecido de reserva das plantas, o carboidrato de reserva das plantas, é a energia reserva das plantas. Então aqui a gente vai ter a conversão do gliceraldeído 3-fosfato nos diferentes açúcares que a planta precisa. É para isso que acontece o ciclo de Calvin. Outros fatores que influenciam a fotossíntese. Quanto menor a taxa na atmosfera, menor a velocidade da fotossíntese. Nós já vimos esse gráfico. Muito gás carbônico satura a planta. Temperatura, velocidade máxima de fotossíntese de 30 a 40, pode aumentar um pouquinho até 45 graus. Temperatura baixa, as enzimas são pouco ativadas, muito alta, anula o efeito. Também vimos um gráfico sobre isso. As luzes azul e vermelho são mais absorvidos, o verde e o amarelo são menos absorvidos. É por refletir o verde é que a folha é verde, que nós vimos, né? Muita luz satura a planta. Então isso aqui também já vimos gráficos sobre isso. Portanto, os produtores, na verdade, têm uma reação fundamental para a vida no nosso planeta. E graças a eles a gente tem todas as cadeias alimentares acontecendo. Prestem atenção nas reações, isso é uma matéria extremamente importante, apesar de complexa, e se tiverem dúvida, tá o fórum de dúvidas aí para quem precisar. É só entrar em contato, viu, galera? Vamos firme aí para a gente compreender a fotossíntese. Até a próxima matéria. Tchau, tchau.